Está começando agora o programa Você Autentique, o programa que vai transformar a forma como você se vê. Esse programa, ele é especial por quê? Porque o teu maior poder é ser você. E vamos falar um pouquinho sobre as nossas dores de identidade? Você já parou para pensar nisso? Você já tirou 5 minutos do tempo da sua vida para parar para pensar sobre qual é a sua identidade e quais são as dores que você carrega através dela? Por que isso é importante? Entender a nossa identidade e as dores que elas nos traz faz com que a gente pare de se criticar, de se julgar, de se lamentar e de procrastinar. Então vamos falar um pouquinho sobre quando essa dor ela acaba transformando a vida que a gente poderia ter com a nossa convidada especial, a Isabela Cordeiro. Ela tem uma história de vida incrível e eu quero mostrar essa história para você. Primeiramente, prazer, uma honra conversar com vocês. Espero agregar e compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Muito bem-vinda, obrigada por ter aceito. Sou muito feliz de ter você aqui com a gente e com certeza a história que você vai trazer vai poder contribuir com muitas pessoas. Isabela, conta um pouquinho da tua história, como que você abre aí para se apresentar para o nosso público. Então vamos lá, eu sou uma pessoa que eu era da área jurídica, não tinha nenhuma pretensão de corpo ou de mentalidade no sentido de autoestima propriamente dito. Na época do direito eu não tinha essa pretensão, então de esteticamente falando, a minha mãe até brincava comigo que eu era uma pessoa fora da casa, porque eu não usava muita, não era muito de me maquiar, de me arrumar, era mais tranquilo. E aí com o tempo eu fui chegando na obesidade, né? Eu casei, aí eu tive a abertura, né, do mundo maravilhoso que a gente tem, de comer tudo que a gente quer. E aí meu marido é um pouquinho diferente de mim, então assim, ele não engorda, diferente do que eu sou. E eu fui engordando, e aí com isso eu tive que trazer para mim um autoconhecimento, porque eu comecei a não me conhecer de fato. Comecei a pensar, putz, mas cadê a Isabela? Quem sou eu? E aí começou, obviamente, a autoestima, no sentido de procurar roupas e não entrar mais. E aí, com isso, em 2021, eu decidi, fui num campeonato de fisiculturismo, e eu decidi que eu ia entrar no campeonato de fisiculturismo. Isso era obesidade grau 2, então já era uma obesidade um pouquinho mais avançada. E eu falei que eu ia subir. E aí, em 2023, demorou um pouquinho, comecei a engrenar com profissionais ao entorno. Em 2023, achei uma nutricionista em que ela mudou a minha vida. E eu falei para ela na consulta, a primeira consulta, então, o nosso desafio é eu subir no palco de fisiculturismo, sem tempo. E aí eu comecei a fazer, aí eu subi nos palcos de fisiculturismo 2025, então foi uma realização de um sonho. Em 4 anos, 4 isso? anos. Uhum. E com isso também adveio o fato de eu entrar para educação física. Então hoje eu estou estudando porque eu vejo a necessidade da autoestima, o que me afetou, né? O que me transformou de uma certa forma, não só sobre a gordura, mas sobre a questão da mentalidade. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu digo que hoje eu sou a Isabela que eu verdadeiramente amo. Que bacana. Então, em algum momento, através ali da tua profissão, você percebeu que você estava desconectada de você. Você criou um objetivo que foi para o palco do fisiculturismo. Quem não conhece o que é fisiculturismo, a gente já vai mostrar algumas fotos. São pessoas que se dedicam ali para poder chegar no ideal de corpo, para poder apresentar esse corpo no palco. E através desse objetivo que você criou, você conseguiu ajustar a sua vida para esse caminho. Sim. E hoje você diria que você encontrou a sua essência através dessa nova vida? Eu brinco que a gente sempre tem constante aprendizado e descobrir essências, né, nossas. Mas, de fato, se eu considerar a Isabela de um tempo atrás, eu considero que hoje é a minha verdadeira essência. A pessoa feliz, uma pessoa que está de bem com a vida, independente da roupa, do lugar ou do ambiente. Então, isso, de fato, mudou a versão Isabela de ser. As pessoas falam que é como se eu tivesse renovado. Então, essa é Certo. a frase que eu sempre ouço. Que maravilha aí. Ganhou uma nova profissão, um novo corpo e uma nova Sim. mentalidade. Perfeito. Isabela, aproveitando esse assunto, conta um pouquinho como que foi essa experiência. Naquele momento que você olhou o palco e tomou a decisão que você ia para o palco, e você estava descontente com o teu corpo, com a sua identidade de um modo geral, né? Não só em relação ao corpo. Nesse momento da sua vida, aonde que você percebeu o que era o autocuidado, o autorrespeito e a generosidade para com você mesma?
Eu acredito que, assim, o lugar que eu fui é engraçado essa parte. Eu não cheguei a olhar o palco. Eu olhei o backstage, que é um dos piores lugares que a gente tem para o fisiculturismo, que é onde está passando a maior necessidade do mundo, de falta de fome, de água, enfim. E a parte generosa é falar, eu posso fazer isso. Eu me apaixonei pela história das pessoas que estavam lá, pela transformação de vida das pessoas, e eu falei, por que não? Eu não posso também me amar e ser generosa comigo mesma, no sentido de, se eu quero tanto, não é um corpo que vai me impedir. Eu preciso procurar disciplina, ter paciência, obviamente, porque daí entra a generosidade de entender que o processo ele demanda tempo. Então, foi essa questão, essa busca de me encontrar, essa busca de ser carinhosa comigo. Eu sou uma pessoa carinhosa com as pessoas, mas eu não estava sendo comigo. Eu estava me maltratando através da comida, eu estava me maltratando através do não me cuidar e não me amar. Certo. Que mais que entrou no pacote? Então, assim, a autoimagem, eu trago muito sempre assim, que eu posso estar com a mesma roupa e passar uma autoimagem totalmente diferente, né? Eu posso estar aqui apresentando baixinho, sem olhar para os lugares certos e tal, ou eu posso ter um posicionamento diante da câmera, uma projeção de voz, um posicionamento que nada tem a ver com a minha vestimenta. Eu tô com a mesma roupa, o mesmo jeito, só mudei o jeito de me portar. Entendendo a autoimagem como essa informação, que é o que a gente passa para as pessoas, o que você percebeu que mudou em você além do corpo? Eu acredito que você até comentou da vestimenta. É engraçado que, assim, pra mim era muito estranho eu me ver sozinha. A gente brinca que quando a gente olha no espelho, né? A gente descobre se a gente tem autoestima quando a gente olha no espelho sem absolutamente nada. Assim, sem uma maquiagem, sem uma roupa, a gente. E a partir daquele momento eu comecei aos pouquinhos, a cada tempo, olhar para o meu corpo e falar: nossa, eu estou me amando a cada pedacinho. Então, independente se eu estava com traje de gala ou se eu estava com biquíni, eu estava em casa, né, tranquilamente, eu comecei a perceber que a autoestima me ajudou a me amar dessa maneira, a me olhar com carinho, a olhar assim: nossa, olha isso aqui, eu tive uma evolução. Eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista em tudo que eu fiz. Eu comecei a ter um pouco mais de sensibilidade. A autoestima me ajudou a entender que eu não preciso me cobrar tanto. Às vezes a gente Certo. faz o seguinte, a gente às vezes olha pra gente e fala: "Nossa, mas aquela pessoa tem e eu não tenho". Às vezes é isso, é você ser generosa, é ter autoestima de você, de entender que é o meu processo. Então acho que é essa a nuance da autoestima na minha vida. A impressão que me dá quando você fala é que se você estivesse se olhando através do espelho, é como se o que visse no espelho não tivesse tanto valor e você começa a valorizar o que tem por dentro de Isso. você. É isso É mesmo? como se o espelho estivesse mostrando minha alma. Então, quando eu comecei a ter esse processo de busca pelo fisiculturismo, é óbvio que é uma competição e não estou falando de alta performance aqui, mas na busca da alta performance, eu acabei olhando para mim com um olhar generoso. É como se eu não tivesse mais a barreira do espelho dos outros. Às vezes a gente olha para o espelho no sentido da olhar o que, por exemplo, a pessoa X está achando de você. Mas aí eu comecei a olhar o que a Isabela interna estava se amando, estava se olhando, quais eram as coisas boas que estavam acontecendo. Então, acho que foi essa transformação, é transformar um espelho na minha alma. E não Certo. necessariamente num estereotipo que todo mundo fala que tem que ser assim, daquele jeito. Não precisa disso. Tá. E também eu acredito que a forma como você começou a se dedicar a você trouxe toda essa transformação. Então, o que você percebe assim? Quem hoje ainda está naquele processo de dor, né? O que havia ali naquela época, naquela fase? Como que você se enxergava naquele momento onde você não estava conseguindo enxergar a tua alma, onde talvez você se olhasse e só visse crítica, só recebesse próprias críticas de você mesma, e você olhasse ali e sentia uma dor. Então conversa um pouquinho com o pessoal que ainda está nessa fase. Inclusive, eu faço muito isso referência no meu Instagram, graças à minha família, no caso, meu marido, eu comecei a falar bastante sobre isso. Eu sempre falo para as pessoas que o erro da gente é tentar entender a meta lá na frente. Então, é sempre olhar assim: eu quero ter um corpo de modelo, vou dar um exemplo. E aí, só olhar a meta lá na frente e você não olhar para você. É o 1% todo dia. Às vezes a gente fala assim: nossa, Isa, mas como é que você consegue, né, levantar às 4 horas da manhã para treinar? Não é assim, eu não comecei dessa forma. Às vezes a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar assim: o que eu consigo fazer hoje?
Hoje, a Isabela consegue tomar 1 litro de água, ou você consegue tomar 1 litro de água, ou consegue fazer alguma coisa que te valorize, é 1%. Esse 1% se transforma em 100%. Eu brinco que se todo mundo fizer 1% todo dia, o ano tem 365 dias. Então, no ano, a gente já vai ter 365% de chance de ser melhor, de se autoconhecer, de se autoamar, de ser mais generoso. Então, eu sempre falo isso. Busque atrás do seu 1%. Nem todo dia a gente está 100%, mas aquele 1% que a gente está bem, aquele 1% que a gente decidiu levantar mais cedo, já é o nosso 100% do dia. Perfeito. O que você tem feito por você? O que você tem feito, esse 1% que ela está comentando? Será que você tem se dedicado esse 1% para você? Faz uma varredura aí. Ontem, o que você fez por você? E hoje, desde a hora que você acordou, você parou para fazer algo por você? Conta para mim através do Instagram no @desbloqueio emocional com Ariane. Eu quero saber o que você tem feito por você e principalmente as dificuldades que te impedem de você fazer esse 1% por você. Quando a gente para olhar para nós, quando a gente para olhar de uma forma generosa, não é só, eu tenho que fazer, não é o tem que, é o que isso vai trazer de diferença para a tua vida. Você viu no caso da Isabela, ela tinha uma vida, ela trabalhava como advogada, ela trabalhava de uma forma desgostosa consigo mesma, digamos assim. E a partir do momento que ela virou essa chave, ela conseguiu entender o que fazia sentido na vida dela. Hoje ela está estudando, como ela falou para a gente, educação física, totalmente diferente da área do direito. Então eu pergunto para você, o que mudaria na sua vida, o que faria diferença para você, se você permitisse, se você se der permissão de virar essa chave na sua vida, de você tirar esse 1%, esse tempo para si, de uma forma generosa, não porque você tem que fazer, mas porque isso vai te trazer uma vida nova, uma nova forma de você se perceber, de você se olhar, de você tratar as situações, de você tratar as pessoas que estão ao seu redor. É uma transformação muito profunda e muito interna. E eu espero que, de alguma forma, essa conversa de hoje faça com que essa chavinha ou vire totalmente, ou pelo menos ela comece a virar. Enquanto você pensa sobre isso, eu vou chamar um intervalo rapidinho, não saia daí, use esse tempo para refletir sobre o que a gente está trazendo para você e o que você pode transformar na sua vida, porque ser você é o seu maior poder. A pior violência é a que amarra a sua cidadania. As pessoas são diferentes. Cada um tem seu jeito, seu gosto, sua mania, sua marca registrada. Únicos. Ser humano é isso, certo? Certo. Mas eu quero te falar sobre 2 tipos de pessoas. As que precisam de sangue e os heróis que podem ajudar a salvar vidas. E sabe o que é melhor? Vocês não precisam ser parecidos. Digo mais, vocês não precisam nem se conhecer. Mas eu conheço, porque correndo aqui dentro, eu não vejo diferença. Doe sangue regularmente. Com a nossa união, a vida se completa. Voltamos, e que bom que você ainda está aí conosco, para não perder absolutamente nada dessa super convidada, a Isabela Cordeiro, que está aqui com a gente. Isabela, conta um pouquinho, em que momento que você percebeu que não era sobre cuidar do corpo, e sim uma transformação,
algo muito mais interno e profundo. Eu acredito que por eu ter escolhido alta performance, indiretamente, eu comecei a descobrir que você nunca vai chegar no auge do corpo perfeito. E eu acho que através disso eu comecei a olhar que o processo tem que ser amado. De uma certa maneira, por olhar o processo tem que ser amado, eu pensei, eu tenho que começar a me amar. Então, a entender, por exemplo, a Isabela lá atrás, obesa, quando ela começou o primeiro start de ir na nutricionista, já tem um amor por ali porque ela escolheu mudar. Então eu não preciso chegar no meu objetivo ou chegar no meu corpo para eu me amar. Eu tenho que ir amando os processos. Eu brinquei, né, no nosso bloco anterior sobre 1% todo dia. Basicamente, eu vivi esse mantra para mim. Então, todo dia eu fazia 1% para me amar. Então, eu olhava, nossa, que incrível, hoje eu arrumei meu cabelo. Então, hoje eu deixei ele mais bonito. Hoje eu tomei uma água. Então, assim, eram esses detalhes que eu vi que eu comecei a não olhar mais pro corpo, porque eu sabia que era um negócio muito longe ainda. Por mais que foi rápido, né? O pessoal fala 4 anos é pouco tempo, mas é longe, né? As pessoas querem para amanhã. E eu comecei a observar, mas eu só vou me amar quando eu chegar no palco? Esse é o detalhe. Será que você Ótima só vai se pergunta. amar se você conseguir o objetivo que você quer? Ou você tem que olhar que você tem que amar o processo? Porque o objetivo é muito curto, é um casamento, é uma festa, tudo são momentos. Mas, na verdade, o processo a chegar até lá que transforma a gente no que a gente quer, né? O que a gente tenha de amor por nós. Excelente. É um estilo de vida, é você se adaptar a um seu novo estilo de vida, a essa conexão de volta consigo mesmo, né, com a sua essência, de você estar inteiramente conectado com si. Isso me lembra muito mindfulness. O mindfulness é um estilo de vida, onde você se coloca no momento presente através da observação de si, né? Então, é você se conectar com você mesmo, se desconectar daqueles pensamentos, das críticas, dos julgamentos, as oscilações que a gente tem de pensamento, oscilações de emoções. Então você aprende a se desconectar disso e a se conectar com si. Que lindo, você conseguiu isso através dessa escolha que você fez e da decisão que você tomou na Sim. sua vida. Em muitas conversas, eu já trouxe aqui para o pessoal que nós somos movidos por padrões. Todos nós temos padrões. Alguns são funcionais, outros disfuncionais, alguns são necessários, outros nem tantos, mas eles sempre têm uma função dentro da gente. E cada padrãozinho que nós temos, ele faz com que isso altere a percepção que a gente tem sobre nós, sobre a nossa autoimagem, a percepção que a gente tem sobre as situações da vida. Algumas pessoas olham tudo como um problema, outros já têm uma tendência a olhar mais como solução. Então, esses padrões, eles moldam as decisões que a gente vai tomar na nossa vida e, consequentemente, as respostas que a vida vai nos oferecer lá para frente. Pensando nesse sentido de padrões, o que você observou de padrões seus que poderiam fazer você se auto-sabotar e desistir de todo esse processo? Quais foram os momentos difíceis que você teve ali que ser mais, talvez, incisiva com você mesma? Eu tenho um detalhe, né? Aproveitando que nós estamos falando com uma pessoa da área, eu tenho compulsão alimentar. Certo. Então, todo momento que eu tinha barreira, por estar no meio, eu escolhi um meio em que a visão do outro é muito importante. Na minha primeira faculdade, era direito, era advogada, então as pessoas têm essa tendência de olhar para você, sempre tem que estar de salto, arrumada. Então, eu tinha muita compulsão alimentar nesse aspecto. Então, toda vez uma situação que aconteceu, inclusive, quando eu estava num escritório, meu primeiro, né, escritório, eu trabalhava na controladoria jurídica, eu fui buscar um processo e foi de, tipo, bem simples, né? Tênis, jeans, não fui arrumada. E eu fui considerada uma pessoa aleatória, eu estava com uma outra pessoa que estava portando, né, um terno e tal, e consideraram que era simplesmente o advogado. E na verdade era o contrário. Então, a partir daquele momento que você começa a observar que você olha o outro, mas aí você pensa em desistir, que era um momento que eu já comecei a desistir, só que eu retornei de novo. E o outro mais impactante que foi na finalização do meu campeonato, só para explicar para o pessoal. No campeonato a gente tem uma preparação e existem as finalizações, né? Então a gente se prepara, vai comendo diferente, enfim. E aí chegaram 3 semanas para eu competir e eu escutei de pessoas assim: você não vai chegar e não vai conseguir competir, você não vai ganhar. E eu falei para a pessoa e quase desisti. Eu lembro que eu sentei no chão da cozinha e chorei muito. Mas eu olhei para a pessoa e falei assim, para mim mesma, né? Eu, Isabela, você já parou pra pensar que você só queria subir no palco para ganhar de você mesma lá de trás? Então, você realmente precisa de um troféu?
Ou você simplesmente quer mudar vidas? Ou você quer motivar pessoas e dizer que todos nós somos seres humanos que erramos, mas a gente pode todo dia estar melhorando. Então, assim, eu vou desistir só porque alguém falou que eu não estou no melhor físico para ganhar um campeonato? Será que isso vai fazer diferença? E a partir esse foi, eu acho que o mais emblemático, assim, que até marcou o momento da preparação, porque foi realmente assim, eu poderia ter tido a compulsão alimentar, mas eu decidi me amar. E eu voltei e pensei, eu só tenho que continuar. Será que se uma pessoa que não tem uma identidade forte, que ela não está conectada, porque nesse ponto você já tinha se conectado com você mesma de volta, né? Será que uma pessoa que está desconectada naquela fase que você estava desconectada, será que você não ia grudar no que a pessoa falou e jamais ia conseguir chegar nesse raciocínio e nesse sentimento de Sim. simplesmente desapegar do que a pessoa falou e ir no que você acredita? Eu acredito que no começo, quando a gente não está muito firme no propósito da nossa essência, do nosso amor, da nossa generosidade, como nós tratamos, a gente acaba pensando sempre naquela coisa do espelho. Olhar o que o outro tem. Então, se eu não tô agradando o outro que tanto me importa, por que eu vou continuar? E eu tive várias compulsões alimentares. E assim, a compulsão alimentar é um negócio que eu acho que você pode falar melhor do que ninguém, mas é uma compulsão, ela não é uma doença. De uma certa maneira, ela é uma doença. E ela é uma questão que ela envolve muito você se amar, ou não. No caso, é o não se amar. Então, sempre eu tava lá na comida. E aí, né, em casa, você come o que tem, né? Você come tudo. E aí não é só sobre o corpo. Que as pessoas acham que é só o físico. Não é o físico. Na verdade, muito pelo contrário. É eu estar me matando por dentro e toda vez estar dizendo, brinco, né? O não, pra quem que você fala o não, né? Então, entra nesse critério. Tá. Então, a compulsão alimentar pode ser caso de muitas pessoas que estão nos assistindo. E é bom você trazer esse assunto, porque a compulsão alimentar, ela não é só pelo prazer de comer, né? Ela envolve toda uma questão emocional ali por trás. Ela começa na mente, nas emoções, para daí se tornar um comportamento. Então, a partir do momento que você se sentiu em desconexão, né, com você, com a tua essência, a gente pode dizer que a pessoa só está vivendo, digamos assim, ela encontra um conforto ali na comida, que depois isso se transforma, igual você falou, você está se matando aos poucos sem perceber, né? Você está acabando com você, com a sua autoestima, com a sua vida, com os seus verdadeiros prazeres. A partir do momento que você se conecta com a tua identidade, você olha para a comida de uma forma diferente, ela já não tem mais aquela função, e você consegue se regrar. Hoje você não passa fome, acredito eu, você deve comer muito melhor do que você comia. E você consegue criar, através desse estilo de vida, uma conexão diferente, uma relação diferente com a comida. Né? Hoje, olhando para você, para a tua história, para as tuas conquistas, principalmente, a forma como você se relaciona com você, através das redes sociais, como você se relaciona com as pessoas que seguem, inclusive siga a Isabela aqui. Olhando a tua história e aproveitando para você também olhar a mudança da Isabela, eu vou mostrar para você agora o antes e o depois dela. Dá uma olhada na transformação que a Isabela teve através dessas fotos. Viram que incrível a transformação que ela teve? Isabela, olhando para você, esse antes e esse depois, a mudança, ela aconteceu através de uma dor, né, que estava ali explícita, mas você acredita que você foi em busca de uma aceitação externa ou, na verdade, foi em busca de algo muito interno seu? Eu acredito que no primeiro momento, quem falar que vai pelo amor, não necessariamente é a verdade, né? A gente tem que ser muito honesto com a gente mesmo. Primeiro, eu acredito que foi pela aceitação. Infelizmente ou não, eu estava no meio em que a aceitação era um negócio interessante, né? Era a busca, né, de sempre estar. Eu até brinco que o meu esposo, ele é extremamente arrumado, ele sempre se porta muito bem e acaba que as pessoas tinham outra referência, né, comigo que não estava me arrumando tanto, porque eu não estava me amando, né, verdadeiramente.
Então, sim, eu acho que o primeiro foi a decisão de, né, de me proteger. Eu acho que a palavra certa era proteção. E aí, com o tempo, o amor veio. Muito rápido, inclusive. Eu acredito que foi, assim, coisa desse 2021, né, ali, final de 2021 eu já considero. Então, foi um ano ali de ir olhando pra mim de uma maneira diferente, vendo que, assim, as pessoas não vão ver a mudança interna. Então, Certo. se eu não me amar, eu não vou fazer acontecer. Porque às vezes você tá lá comendo uma situação, né? No caso, no fisiculturismo é a comida, né? E a pessoa do lado tá comendo uma coisa. Então, se você não se amar, você não vai continuar. Você não Pela consegue decisão dos outros. resistir. Uhum. Certo. Então, na verdade, assim, não foi através do amor que isso aconteceu, porque o amor ainda não existia ali. Então, você conseguiu ter essa mudança desse olhar. Através dessa mudança, esse amor foi sendo construído ao longo do tempo. Sim. E através da sustentação desse amor próprio, você conseguiu chegar aonde você chegou, tendo consciência que não era a busca de um objetivo, e sim de uma transformação de vida, uma transformação de mentalidade. Sim. Isso mesmo? Eu até brinco com o pessoal, você falou antes e depois, não tem depois. No começo, quando eu comecei a me transformar, eu criei para mim internamente um projeto chamado Projeto Não Para Não. Porque qual que era o objetivo? Não tem fim. Então, a partir daquele projeto que foi criado lá em 2021, não dei fundos, mas, né, a ideia comigo era, eu não tenho um depois, eu tenho um durante. Então, o amor Excelente. tem que estar acontecendo durante todo o processo. Então, não tem fim. Só vai ter fim quando eu não estiver mais aqui. E aí, sim, eu não posso fazer mais nada. Mas todos os dias eu tenho que me amar. Então, foi o antes e o atual da Isabela. Sim. Perfeito. Isabela, conta um pouquinho. O que você precisou encarar em você que foi mais difícil do que qualquer treino ou qualquer dieta que você já fez? O mais difícil é uma palavrinha chamada não. E aí eu vou explicar pra vocês o porquê do não. O não é porque toda vez que a gente diz não pra gente, a gente acaba, tipo, dizendo sim pros outros. Então, qual que é a nossa escolha de amar? Nos amar e nos autoconhecer. É a gente sempre dizer não pras pessoas. O que que eu quero dizer com não, né? Não que não é fazer nada, mas assim, toda vez que saía do processo que eu queria de me autocuidar, de me autoamar, eu deveria dizer um não pra pessoa. Independente se a gente machucado ou não, a gente escolhe quem a gente machuca no final das contas. Se a gente se machuca ou se machuca o outro. Então, não era sobre isso, no fundo, mas eu acredito que o que eu mais aprendi de tudo, é o que é mais difícil, e eu ainda estou em constante transformação, é dizer não. A palavrinha não para eu poder ter o meu durante sempre. Então, eu preciso sempre estar dizendo não para as coisas que não fazem parte do que eu escolhi ser, como eu sendo a Isabela. Eu costumo dizer que esses são os nossos distraidores. Então, quanto mais a gente abre porta, espaço para ser distraídos do que não faz sentido para nós, a gente se desconecta do que a gente se propôs a fazer por nós mesmos e do que é importante. E se a gente está bem, a gente faz mais bem para as outras pessoas, né? E se a gente está mal, a gente acaba não entregando o nosso potencial para as outras pessoas. Isabela, onde que as pessoas podem encontrar e de que forma que você faz o teu trabalho no Instagram? Perfeito. Então, eu tenho Instagram pessoal, por enquanto. Eu ainda não sou treinadora, mas meu objetivo é ser um dia, né? Lá no meu arroba, é @isa.bela com 2 L's Cordeiro, mas vai estar sempre aqui na tela, então vocês vão conseguir ver. Lá, na verdade, eu mostro um pouco da minha rotina, um pouco do meu dia a dia e mostro a Isabela real, a vida real. E, de uma certa maneira, também eu gosto bastante de conversar com vocês. Então, eu sempre estou conversando com quem está com dificuldade ou quem está com como startar, né? Como começar. Então, a gente sempre troca ideia, eu sempre tiro muita experiência, e fora que vocês vão ver bastante treino, bastante dieta, bastante rotina, né, realidade mesmo, para mostrar que a alta performance, no meu caso, que foi o que eu escolhi, não necessariamente você precisa ser um atleta. Eu até brinco com o pessoal que fala comigo, eu tenho bastante pessoas que conversam comigo no Instagram, e eu sempre falo assim, gente, vocês não são atletas. Vocês não escolheram ser atletas. Então tá tudo bem você comer lá alguma coisinha que você queira, ou não fazer 100% todo dia. Tá tudo bem. Só que você se ama. Se você tá considerando que você tem amor por você, você pode continuar. E não é sobre o corpo.
a gente entra sobre isso, né? Então eu trato um pouquinho disso no meu Instagram, eu mostro um pouquinho da minha realidade, meus treinos, né, as batalhas que a gente sofre, mostro a realidade também de chororô, às vezes a gente não tá 100% todo dia, mas vocês vão ter essa motivação, vamos dizer assim. É um perfil de motivação por enquanto. Logo será de treinos. Sim. Ok, então você que quer se sentir motivado, que quer participar do mundo da Isabela, entre em contato ali com ela e entre em contato aqui com o programa também, dizendo o que mais você quer ver aqui conosco nos próximos programas. Eu estou muito feliz de estar aqui com você, estou muito feliz de você ter aberto a porta da sua casa ou do ambiente onde você está para tomar esse momento para si e espero que tenha virado alguma chavinha aí dentro de você. Porque ser você é o seu maior poder. Você é authentique, ao seu dispor, transformando a sua vida.